Oi, o vídeo de hoje é sobre os meus pincéis de face. Eu vou mostrar pra vocês os pincéis de face que eu tenho e qual é a utilidade deles na hora de me maquiar. O primeiro pincel de face que eu gostaria de mostrar pra vocês é esse aqui, tá? Ele é da Macrylan, o número dele é 112. Esse pincel, ele é bem fofinho, tá? Ele é bem grandinho. E ele serve pra aplicar base no meu rosto. Eu gosto muito de usar ele. Ele é um pincel comum de pó, né? Não tem nada demais. Ele aplica o pó bem direitinho. E eu uso esse pincel pra aplicar o pó na minha zona T, né? Então eu aplico na testa e venho descendo. Eu gosto também de depositar um pouco de pó na área das minhas olheiras, depois que eu aplico o meu corretivo, pra dar uma fixada legal no meu corretivo. Além esse grandão aqui, né, de pó, eu tenho um kabuki, que ele é rosa, bem bonito assim. E esse pincel, ele é da Costal Scents, tá? Eu tenho ele há bastante tempo e ele é muito macio. E eu também utilizo ele pra aplicar pó. Esse aqui, ele anda dentro da minha necessaire, que eu gosto de levar pra todo lugar. E ele também é a mesma coisa que eu faço com ele. Que eu faço com outro também. Eu aplico o pó, né, na minha testa e desço. Que esse chama Zona T, mas também você pode aplicar em todo o seu rosto, caso você queira, né? E eu também deposito o pó nos meus olhos depois que eu termino de aplicar o meu corretivo. O segundo pincel que eu tenho, e que pra mim ele é indispensável, é um pincel de base. Esse aqui é o W115, ele é da Macrylan também. Ele é um kabuki reto, tá? Ele tem essa cerda em cima, branca, e o resto é pretinho. Na verdade, esse pincel, ele só tem a coloração diferente, porque a cerda é a mesma, tá? Eu aplico base com esse pincel. E já tem um vídeo mostrando como é que eu preparo a minha pele. Se você não viu, dê uma conferidinha no vídeo, que daí vocês vão ver como eu uso esse pincel. Mas basicamente é pra aplicar a sua base, tá? Outro pincel que eu tenho de base é esse aqui da Macrylan, tá? Ele é o B103. Esse pincel é aquele comum que a gente já conhece, que é chamado como língua de gato, vocês já ouviram, né? E esse pincel, ele é bem prático, inclusive pra você andar com ele na sua bolsa, né? Caso você precise passar uma base. Esse pincel, ele pode ser utilizado de várias formas. Tanto para aplicar base, como para aplicar seu corretivo. Ele serve também para aplicar no seu rosto qualquer outro tipo de produto que seja líquido. Então, por exemplo, um primer, você pode vir e aplicar no seu rosto. Esse pincel, ele é indicado para aplicar base sempre no mesmo sentido, para que não venha ficar com listrinhas, né? Então você tem que passar bastante pincel no seu rosto até que ele fique uniforme, tá? Outro pincel de base que eu tenho há muito tempo também é esse aqui, tá? Ele é da Costal Scents. Ele não vem o nomezinho nele, mas ele é um pincel bem legal. A cerda dele é um pouco feinha, assim. Ele tá limpinho, mas é um pouco feio. Só que ele aplica também a base bem legal. Eu preciso utilizar esse pincel com um pouco mais de força pra polir melhor a minha base. Mas durante muito tempo ele foi o único pincel que eu tinha pra base e ele sempre me ajudou muito. Outro pincel que eu tenho, que é da Macrylan, é esse W116. Esse aqui. Esse pincel, ele é chamado kabuki, cônico, e ele tem esse corte aqui, por isso que ele é chamado de cônico. O meu tá bem sujinho, porque eu utilizo ele bastante
porque todos os dias, exceto alguns dias, eu aplico corretivo. E ele me ajuda muito, facilita muito na aplicação, porque eu só passo produto e dou umas batidinhas e pronto, já tá tudo ok. Minha mão não tá suja e meu corretivo tá no lugarzinho. Esse pincel, ele é muito bom e eu indico mesmo, porque ele é muito bom mesmo. Outro pincel que eu tenho, que é pra aplicação de produtos líquidos, é esse aqui, ou pastoso também, vai do que você queira. É esse W106, ele é da Macrylan também, ele é um pincel pra corretivo. Eu utilizo ele pra aplicar aquele corretivo amarelo da Mary Kay. E como vocês já viram também num vídeo, que é aquele vídeo de como eu faço pra corrigir as minhas olheiras. Daí eu aplico também com batidinhas e ele chega bem assim no cantinho do olho. É muito bom. Inclusive ele é bom pra quando você erra, sei lá, acaba borrando o lápis e você pode ir lá e arrumar. Ou quando a sombra ultrapassa aqui, e arrumar com um corretivo. Ele dá um acabamento bem bonito também. Agora, vou mostrar pra vocês o pincel que eu tenho pra blush. Ele é um pincel maravilhoso, ele é um pincel com um corte assim na lateral, tá? Que a gente chama de chanfrado, né? Esse pincel, ele é da Costal Scents, tá? E aqui tá a referência dele, é esse aqui, ó. BR CN25. Esse pincel tem bastante cerdas, como vocês podem ver. Ele é um pincel comum pra aplicar blush. Ele aplica bem certinho, sabe, nas minhas bochechas. E eu sempre venho com o corretivo da minha bochecha, no sentido da minha bochecha para a orelha. Aí você tem que ver como fica melhor pra aplicar no seu rosto, né? Porque tem algumas pessoas que gostam de aplicar da orelha no sentido do nariz. E aí vai do que você gostar, vai de como o efeito do blush fica mais bonito no seu rosto. Eu indico também muito esse pincel. Foi um dos primeiros pincéis de blush que eu tive, tá? E é isso. Outro que eu tenho, que ele é de blush também, mas o tamanho dele é bem menorzinho, é esse aqui, que é o W112. Ele é da Macrylan também. Vocês já perceberam como eu gosto da Macrylan, né? E da Costal Scents, porque eles são muito bons. Ó, vocês podem perceber que a diferença é muito grande mesmo de tamanho. Muito mesmo. Então, assim, esse blush, eu utilizo, assim, ele pra aplicar blush nas minhas bochechas, mas só quando eu tô fora de casa, porque ele cabe na minha necessaire. E ele é bom, porque eu tenho uma mania de acordar atrasada e nunca dá tempo de me arrumar antes de sair. Então eu acabo levando pro trabalho, pra dar uma arrumadinha lá se eu tiver com coragem. Daí eu uso esse aqui quando eu tô em casa e tenho esses dois pincéis pra aplicar o meu contorno, porque ele encaixa bem direitinho aonde eu quero aplicar o meu contorno, inclusive nas outras áreas também, na testa. E ele é um pincel bem legal, ele é um pincel bem gostosinho. Só que pra blush mesmo, eu prefiro um pincel assim bem gordinho como o outro, porque eu acho que o efeito fica mais natural, que as bochechas ficam mais bonitas. E pra finalizar, o último pincel que eu tenho é esse aqui da Costal Scents. Ops, esse aqui é da Mary Kay. Eu comprei esse pincel pra usar com essa base mineral. Ele também tem as cerdas feinhas, mas esse pincel ele é bem útil, sabe? E uma dica que eu queria dar pra vocês é que quem tem essa base aqui, mineral, e acha que ela não faz muito efeito, eu aprendi um truquezinho assistindo um vídeo no YouTube. E como é que eu faço pra usar essa base e pra que ela realmente uniformize a minha pele? Eu pego um pouco do produto, coloco na tampinha, né, pra não ir direto lá num potinho. Aí coloco a quantidade que eu quero usar. Na tampinha eu pego o pincel
e dou umas giradinhas assim, até que o pincel absorva todo o produto que tem lá na tampinha. E depois eu venho com movimentos circulares e aplico no meu rosto. Gente, depois que eu assisti isso, realmente o efeito da base mineral mudou. Ela tem uma cobertura muito boa, a cor é muito linda e fica tudo muito natural, eu amei. E assim, quando eu quero uma pele bem uniforme mesmo, é só você ir construindo camadas com a base. Então assim, da forma que eu expliquei pra vocês, vocês fazem esse processo até aonde você se sentir satisfeita. Então normalmente eu aplico 2 vezes, faço 2 vezes o mesmo processo. E daí eu fico com a pele linda. E é mesmo como se fosse uma base líquida. E assim, eu amo, porque a minha cor fica muito mais bonita. O meu rosto fica bronzeado e eu adoro. Então é isso. Esses são os pincéis de face que eu tenho. São poucos pincéis, mas na hora de me maquiar, eles fazem diferença. Eu tô bem satisfeita com os pincéis que eu tenho e as funções deles. Se você ainda não tem como comprar tudo isso de pincéis, seleciona alguns e vê qual é a sua maior necessidade, tá? E além disso, não deixe de participar do sorteio que tá rolando no blog. Como vocês já viram, tem 2 kits de pincéis da Macrilan. E você tem 2 oportunidades. Uma de concorrer no sorteio no blog, né, por um kit, e outra no kit do Instagram. Então não deixe de participar, você pode estar cheio de pincéis se você ganhar, tá? Então boa sorte pra você e até o próximo vídeo.